Jonas Melo. Bom dia você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima, bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã desta quarta-feira, 11 de junho de 2014, o Jornal da Clube, manhã de sol forte, decidida aqui nos áreas do Palácio Adalto Bezerra, Assembleia Legislativa. Daqui a pouco, sessão plenária. Já para o primeiro expediente, constam 6 oradores inscritos, com um tempo total de 90 minutos. O deputado Eli Aguiar, deputado Fernando Hugo, deputado Vanderlei Pedrosa, deputado Lula Moraes, deputada Raquel Marques, deputada Eliane Novaes. Já para o segundo expediente, constam 5 inscrições. Deputado Daniel Oliveira, do PMDB, deputado Sineval Roque, do PROS, deputada Bete Rose, deputado Mauro Filho, deputado Heitor Ferrer. Começou a tramitar aqui na Assembleia, Renato, a mensagem 7634, oriunda do projeto de lei complementar 11 de 2014, de autoria do Poder Executivo. A matéria dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, o FEPAD. A proposta do FEPAD surgiu a partir da iniciativa do presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque, por intermédio do projeto de indicação 208/2013. O fundo tem como objetivo facilitar a capacitação, o repasse e a ampliação de recursos destinados à execução das atividades do Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Ô Jonas, foi não, Renato? Ontem você soltou uma gravação aqui do Capitão Wagner, né? Você lembra? Exatamente. Ontem o vereador Capitão Wagner, do PR, subiu à tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza e acusou a Secretaria de Segurança Pública de ter feito o grampeamento do seu celular pelo equipamento chamado Guardião, que é de responsabilidade da Secretaria. A Secretaria de Segurança Pública, inclusive, divulgou ontem uma nota à imprensa informando que vai adotar medidas judiciais cabíveis contra o vereador. Em contato com o jornal O Povo, o vereador Capitão Wagner disse que vai acionar o Ministério Público para abrir investigação sobre o vazamento do áudio do telefone pessoal dele. Ele disse que já mandou o seu advogado preparar o documento. Ele disse ainda que quer descobrir como é que o áudio dele foi parar nas redes sociais. Ele, repito, acusa a secretaria de ter quebrado o sigilo telefônico dele através de um equipamento chamado Guardião, que é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, que no entanto nega que tenha feito o grampeamento do telefone do vereador. Ok, João? É complicado, mas aí vamos aguardar que a justiça tome a posição. Agora a campanha política começando nesse nível, eu vou dizer uma coisa. E o plano de trabalho da agenda de convergência Proteja Brasil contará com a participação de mais de 900 pessoas durante os Jogos da Copa do Mundo 2014 aqui na capital Fortaleza. O objetivo é coibir violação de direitos de crianças e adolescentes e de pessoas em situação de rua. O plano foi apresentado na tarde de ontem na Comissão de Infância e Adolescência aqui da Assembleia. Para a deputada Fernanda Pessoa, do PR, a autora do requerimento e responsável por presidir os trabalhos, o principal desafio é coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes durante o Mundial. A deputada destacou que essa é uma campanha nacional que deverá servir de modelo para outros grandes eventos a serem realizados no Estado. Os investimentos realizados para a Copa trazem benefícios ao país. Mais do que uma competição, a Copa do Mundo trouxe para os países melhorias em vias de trânsito, transporte coletivo, portos e aeroportos. O Mundial também vai gerar emprego e estimular o turismo, além de trazer grandes eventos para os países graças às novas arenas multiuso. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Ricardo Carandina. Essa é uma questão importante, segundo a presidenta Dilma Rousseff. A Copa do Mundo deve injetar 30 bilhões de reais na economia brasileira este ano. A estimativa é da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. A FIP calculou que a Copa das Confederações, no ano passado, trouxe 9 bilhões e 700 milhões de reais para a economia. Esses valores são maiores do que todos os investimentos em estádios, aeroportos, portos, segurança, telecomunicações e obras de mobilidade urbana relacionados com o Mundial. As obras de mobilidade receberam 8 bilhões de reais. São vias urbanas, acessos a aeroportos, transportes públicos, corredores de ônibus, estações de metrô, terminais de integração, veículos leves sobre trilhos e BRTs, sistema de transporte por ônibus articulados que circulam em calha própria. O secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo de Santana, explica
explica que essas obras são um legado que vai ficar para a população. Boa parte dessas obras já estavam no planejamento, seja das prefeituras, dos governos estaduais e do próprio governo federal. O que a Copa fez foi adiantar o expediente dessas obras e permitir que num tempo bem mais curto essas obras fossem entregues para a população. A construção e a reforma de estádios custaram 8 bilhões de reais. O governo federal apenas emprestou pelo BNDES pouco menos da metade desse valor, 3 bilhões e 900 milhões. Mas esse investimento, além de voltar com juros e correção para os cofres do banco num prazo de 15 anos, pode impulsionar os negócios relacionados ao futebol, que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, tem potencial para movimentar mais de 60 bilhões de reais por ano e empregar mais de 2 milhões de pessoas. O secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República conta que as arenas inauguradas no ano passado já estão gerando retorno. Apesar de ser um alto investimento, ele já está gerando retorno, seja para as pessoas que vão ao estádio, que utilizam o equipamento, seja para a cidade como um todo, porque uma vez você tem um equipamento como um estádio moderno, uma arena mais sofisticada, você também atrai outro tipo de show, outro tipo de evento, que ajuda também a deixar uma herança bastante importante na Copa. Só o setor de turismo deve gerar mais de 45 mil empregos até o início do Mundial. Anderson Pereira de Souza trabalhou na construção do estádio Mané Garrincha em Brasília. Conferia os caminhões que chegavam à obra com ferragens. Depois que a arena ficou pronta, a experiência conseguida ali garantiu uma vaga na reforma do aeroporto da capital do país. Tirou muito trabalho para algumas pessoas que não tinham. O mesmo para aquelas pessoas que não são fichadas, nem nada, que entrou como ajudante. Hoje a gente vê os colaboradores de outra maneira, são profissionais, saem com carteira fichada, tem ali seu vale de refeição, tem seu auxílio médico. Então, eu vejo essa Copa do Mundo dessa forma. Traz bastante felicidade pra gente e ao mesmo tempo abre milhões de empregos para todos. Os investimentos em obras relacionadas à Copa não significaram redução nos recursos destinados a outras áreas. Nos últimos 4 anos, foram investidos em saúde e educação 825 bilhões de reais, 100 vezes mais que os recursos destinados a obras viárias, por exemplo. Reportagem Ricardo Carandina. Ô Jonas. Renato. Jonas, essa matéria aí parece que foi feita na assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Deixa eu fazer só 2 ponderações em relação ao que está sendo dado aí. Primeiro, os estádios não estão se pagando, isso é mentira. O estádio de Brasília vai levar mais de 1000 anos para ser pago. O Castelão aqui mudou até de dono já, gerente, a empresa, porque deu prejuízo, apesar de ter sido, não é um estádio que foi construído, foi apenas reformado e de ter realizado grandes shows, Paul McCartney, Beyoncé, Elton John, jogos de futebol, etc. Mesmo assim, ele não teve receita para se pagar. O estádio de Brasília está no prejuízo. Esse estádio do Cuiabá, lá do Pantanal, esse também está no vermelho. O de Amazonas nem se fala. Então, não é verdade que os estádios já estão se pagando. Essa informação aí não é verdade. É preciso ter muito cuidado. Aliás, ontem a FIFA divulgou uma nota, ontem à tarde, em que deixa o governo brasileiro em muito maus lençóis. A FIFA disse, com todas as letras ontem, numa nota que está hoje nos jornais, que nunca pediu isenção de impostos. Se der isenção de impostos a ela, não é problema dela. Ela disse ontem, numa nota. Portanto, a FIFA não pediu e o governo deu isenção de impostos. 2, a FIFA disse que não tem nada a ver com superfaturamento de obras da Copa, nem superfaturamento de estádios. Ela disse que isso não é problema dela. 3, a FIFA disse que nunca pediu 12 sedes para fazer a Copa. E eu vivo dizendo isso aqui. A FIFA disse que com 8 sedes faria a Copa tranquilamente. 12 sedes foi decisão do governo brasileiro. A FIFA lançou uma nota ontem, durante a abertura do congresso dela, que deve reeleger o Joseph Blatter. Na Rússia vão ser 8. Então, o governo brasileiro tem que se explicar, porque a FIFA ontem jogou para ele a peteca, ó, toma que o filho é teu, não tem nada a ver com isso não. Eu queria 8 sedes, vocês botaram 12. Eu não tenho nada a ver com superfaturamento de obra, estádios caros, não tenho nada a ver com isso. A FIFA também está querendo tirar o dela da reta, com medo das manifestações, porque na Copa das Confederações, um carro da FIFA foi inclusive apedrejado por manifestantes em Salvador. A nota da FIFA foi divulgada ontem à tarde, durante o congresso que a FIFA está realizando lá no Rio de Janeiro. Então agora vamos esperar o que é que o governo diz disso. Porque essa matéria aí, com todo respeito ao repórter, os dados aí são questionáveis. Ok, João? É verdade. Dizer a você, Renato, que acaba de sair do hospital o João Avelange, estava hospitalizado, já foi para casa e deverá assistir os jogos da Copa com a família.
Olha, a deputada estadual Eliane Novaes encaminhou um requerimento para o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal solicitando que seja realizado o acompanhamento do trabalho de instalação de cisternas entregues nos municípios cearenses através do programa Água para Todos, que tem como público-alvo as famílias rurais de baixa renda localizadas no semiárido brasileiro. De acordo com a parlamentar, umas 7 denúncias foram encaminhadas por vereadores do município de Amontada, que pedem, melhor dizendo, providências em relação a 3.317 cisternas de polietileno previstas para serem entregues na cidade. Segundo informações divulgadas por parlamentares, apenas 1.360 foram distribuídas às famílias de comunidades carentes. Já foram entregues 80 mil cisternas a moradores do semiárido brasileiro. Foram investidos mais de 180 milhões de reais na iniciativa, que é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social com a Fundação Banco do Brasil e as organizações sociais da região. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Leandro Alarcon. As 80 mil cisternas permitem armazenar água para cerca de 300 mil pessoas em 133 municípios de 9 estados brasileiros. São eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a cisterna é uma das principais formas de melhorar a convivência das pessoas com a seca. A gente tem que criar condições para que o sertanejo possa conviver com a seca, e uma dessas formas, talvez a forma mais eficiente, é coletando a água da chuva, que é o que a cisterna faz, usa o telhado para coletar a água da chuva e armazena essa água. Então, uma poupança de água que o sertanejo faz, e com isso consegue administrar essa água ao longo da estiagem. A família da agricultora Francisca Leitão, da comunidade de Vertente, no município de Apuiarés, no Ceará, veio até Brasília comemorar. O motivo? Ela é uma das 80 mil famílias do semiárido nordestino a receber uma cisterna para armazenar água em casa. Ela conta também que recebeu informações sobre como usar o reservatório. Recebi 2 discursos para receber cisterna. Aí eles ensinaram como tratar da água, como cuidar da água, para a gente manter a água sempre limpa. Segundo a ministra Tereza Campelo, já foram entregues quase 600 mil cisternas no país. Até o fim do ano, o governo espera entregar 750 mil. Reportagem Leandro Alarcon. E o deputado professor Teodoro do PSD fez o pronunciamento ontem, Renato, durante o primeiro expediente da sessão plenária aqui da Assembleia, para lembrar que foi finalmente aprovado o segundo Plano Nacional de Educação. Segundo ele, a aprovação foi depois de um grande atraso. O governo finalmente aceitou definir 10% do Produto Interno Bruto, PIB, para a educação, foi o que disse o parlamentar. Porém, criticou que o Plano Nacional de Educação é apenas uma carta de princípios, não havendo nenhuma sanção se o governante não cumprir essa meta, foi o que disse o deputado professor Teodoro. 7 horas e 25 minutos, são essas informações. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia e no segundo expediente terá votação de 2 mensagens importantes aqui na Casa do Povo. Você continua com Renato Abreu, o Jornal da Clube. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu.